O ministro Alexandre de Moraes autorizou Carlos e Flávio Bolsonaro a visitarem Felipe Martins, preso em Ponta Grossa, no Paraná, desde março. Carlos poderá visitá-lo em 30 de agosto, enquanto o Flávio está autorizado para 5 de setembro. Vale destacar que as visitas exigem cadastro prévio e nova autorização do STF para cada encontro. Doutora Kátia Magalhães, a gente ainda está com aquela bomba, né, sobre o documento fraudulento em relação ao Felipe Martins. Ele não saiu do Brasil, portanto, isso é o próprio governo americano que atestou. E aí agora a gente tem Alexandre de Moraes, que realmente parece ter alguns presos prediletos, alguns presos de estimação, e tristemente Felipe Martins está nessa lista. Que passa, a prisão de Felipe Martins é mais percebida e com justíssima razão como um sequestro. Todos nós sabemos que Felipe Martins foi preso em decorrência de uma viagem, o que em si já seria esdrúxulo. Mais esdrúxulo ainda foi que ela tenha sido resultado de uma viagem que sequer foi realizada, sequer foi empreendida. E isso já foi comprovado pelo país, que teria sido o suposto destino de Felipe Martins, mas que não foi Felipe Martins. Naquele dezembro de 22, comprovadamente, não saiu do nosso país. Portanto, Felipe Martins já teria que estar solto, e o responsável pelo seu sequestro já teria que estar sendo responsabilizado civil e criminalmente por esse tipo de atitude. Mas não, ele está aí dando canetadas, autorizando, concedendo do alto do seu poder, né, do alto da sua potestas, ele que se sente um figurão, o figurão, né, artigo definido da nossa República, concedendo visita a Felipe Martins, como se fosse uma concessão. Esse sujeito nem juiz de execução não tinha competência para processar e julgar Felipe Martins, não tem competência para a execução da pretensa pena, dessa pena hedionda imposta sem justa razão, sem qualquer tipo de fundamentação jurídica a Felipe Martins. É uma esposa aí de bacanão, de muito benéfico, de muito generoso para com Felipe Martins. A verdade é que Felipe Martins continua sequestrado, e cada dia que passa, um dia a menos na vida desse rapaz, pessoal, uma hora que alguém passa numa masmorra já é praticamente uma morte em vida. Quando você passa numa masmorra injusta, imaginem o peso disso para um rapaz que nada fez, não delinquiu, tinha uma carreira brilhante pela frente, mas cuja vida foi sujeita a um atentado, a um autêntico golpe, um golpe desse Estado aí que impõe seu terrorismo de Estado, e impõe seu terrorismo de Estado ostensivamente na figura de Alexandre de Moraes. Não há vida para ressarcir os danos impostos aí a Felipe Martins e outros perseguidos políticos, mas sobretudo a Felipe Martins, que tem sido vítima de tortura, de sequestro, de todo tipo de práticas hediondas que se possa impor a um preso político. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. Felipe Martins, então, receberá visitas de Carlos e Flávio Bolsonaro, visitas que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. É interessante, Geise, esse timing de concessão do ministro Alexandre de Moraes, como bem trouxe aqui a doutora Kátia, né, o autoproclamado juiz de execução penal de todos os condenados pelo 8 de janeiro. Isso não deveria ser a função mais dele. Aliás, nem relatoria, né, porque ele se considerava parte do processo e até vítima. Mas, dito isso, é também importante a gente resgatar aqui que o timing, como eu citei, nesta semana ainda nós tivemos um parecer de um juiz lá dos Estados Unidos que até tirou o sigilo do processo e que está há meses investigando uma fraude dentro do sistema migratório e que comprovou que os dados de Felipe Martins foram inseridos não por um erro grave, mas sim uma falsificação.
extradição e que existem brasileiros também que estão dentro desse processo e que teriam, de alguma forma, interferido para que isso acontecesse. E Felipe Martins foi preso justamente por essa falsa acusação de que teria saído do país quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 30 de janeiro de 2022, deixou o país e não optou por passar a faixa a Lula. Felipe Martins não saiu do Brasil, comprovou diversas vezes por geolocalização do celular, por comprovantes inclusive de Uber que ele transitava aqui no país, tudo isso foi ignorado e os nomes dos brasileiros ainda que podem estar envolvidos nessa farsa que culminou na prisão dele, ainda não foram revelados, né? Mas a gente sabe que tivemos uma participação incisiva do delegado que investigava à época, que estava nessa investigação, Fábio Schor, e que, por sinal, olha só que coincidência, depois do processo do 8 de janeiro, da condenação de Felipe Martins, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi chamado para trabalhar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, pode ser uma coincidência, mas o ministro Moraes não é de fazer muitas concessões em se tratando de Felipe Martins. A própria Revista Oeste pediu para entrevistá-lo, ele não autorizou, e aqui no Congresso Nacional também, ele foi convocado para participar de uma comissão na Câmara dos Deputados e o ministro não autorizou ele a falar. Então, Geise, o que me faz imaginar que essa concessão pode ser também aí uma espécie de tentativa dele, né, de mostrar, olha, eu não sou um juiz tão ruim assim. Eu até deixei que o candidato da direita que está concorrendo às eleições o visite. Então, assim, não dá para acreditar que isso seja um ato de bondade ou que algo mudou dentro do coração aí desse ministro Alexandre de Moraes, viu? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.